Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a Quaresma é um tempo de penitência. E a Igreja Católica faz um propósito para os seus fiéis nesse período de não comer carne. Não é que seja pecado você comer carne no período da Quaresma, não é pecado. É apenas um propósito que a Igreja Católica faz para os seus fiéis. Vocês que não são católicos não têm nenhuma obrigação de fazer esse propósito. Até porque eu acho que a igreja de vocês deve ter outros propósitos para vocês fazerem nesse período quaresmal como forma de se penitenciarem. Então, o fato de os católicos, alguns, nem todos ainda guardam isso, né? Mas o fato de alguns católicos não comerem carne no período da Quaresma não deve ser criticado por vocês que não são católicos. Vocês também têm as suas penitências e nós não nos metemos. Cada um segue aquilo que a sua igreja faz como propósito. A nossa faz como propósito no período da Quaresma esse, não comer carne, simples, como forma de penitência. Então, não critiquem a fé dos outros. Independente de que religião você seja, não critique nenhuma outra religião, seja ela católica, umbanda, espírita, candomblé. Todas têm os seus propósitos e todas devem ser respeitadas por quem é cristão de verdade. Então a gente vê muita coisa aí no Facebook falando, faz merda o ano inteiro na Quaresma, não come carne porque é pecado. Não é isso. Não é pecado comer carne, é apenas um propósito que a nossa igreja faz para nós que somos católicos. Como eu falei no início, vocês que não são católicos não têm obrigação nenhuma de cumprir esse propósito. Cumpram outros propósitos que a igreja de vocês pede nessa época, mas não critique a fé de ninguém. Não faça piadinha com a fé dos outros, porque isso não é legal. Isso não é ser cristão. Ser cristão de verdade é respeitar a fé e a religião das outras pessoas, porque Deus está em cada um de nós e não nas nossas igrejas, apenas dentro das nossas igrejas. Se Deus não estiver dentro de nós, não adianta a gente ir na igreja, porque antes da gente encontrar Deus dentro da igreja, Ele tem que habitar dentro de nós. Nós que somos a igreja de Deus. Nós que somos o templo de Deus. Não adianta a gente ir na igreja e quando sair da igreja ficar criticando os outros. Então, vamos parar para pensar. Nada de piadinha de mau gosto. Nada de ficar criticando a fé dos outros. Viva a sua fé. Viva o seu propósito. Respeite a sua doutrina. A doutrina que a sua igreja pede que você cumpra. A nossa também tem. Então a gente tem que cumprir. Se a gente está dentro da igreja, a gente tem que cumprir aquilo que a igreja pede. Eu só fiz esse vídeo para poder mostrar para vocês que não é pecado a gente comer carne na Quaresma não, gente. A gente só não come porque é um propósito que a nossa igreja faz como forma de penitência. Cada um tem o seu propósito a cumprir nesse período. Frear a língua, por exemplo, e não falar dos outros é um grande propósito para ser feito nessa Quaresma. Já que você prefere comer carne, coma sua carne, tranquilo, não tem problema, você pode comer. Escolha outro propósito para você fazer, como por exemplo, não ficar falando da vida dos outros, não ficar criticando a religião dos outros, tá? Não precisa comer carne não. Vocês que não são católicos não têm obrigação nenhuma de cumprir esse propósito. Escolha uma outra penitência para vocês fazerem, como por exemplo, guardar a língua de vocês, né? Ver o que vocês falam, o que vocês postam em relação à fé das outras pessoas, tá bom? Obrigada, gente.